Bom dia, queridos. A partir deste momento, eu decidi que vou estar sempre falando com vocês através dos vídeos, às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas percebi que não tem como a gente não se render à tecnologia, né? Nós precisamos atentar para as ferramentas que tem a nosso favor a serviço do reino de Deus. O reino de Deus é o nosso objetivo maior nessa terra. Para que as pessoas que nos ouvem saibam um pouquinho mais do que representa ser servo do reino de Deus, filho de Deus, embaixador de Cristo na terra, nós vamos ter alguns ou muitos outros vídeos falando deste assunto. A princípio, eu quero compartilhar com vocês aquelas coisas que eu tenho compreendido e que têm me elevado bastante no sentido de reconhecimento da minha própria identidade, né? Eu sei que essa não é uma informação que pertence a mim só. Eu tenho todas as obrigações de estar compartilhando isso com vocês. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. E quando Ele nos colocou nessa terra, Ele deixou muito claro, né, em Gênesis 1:26, Ele deixou claro que o domínio de toda a terra estaria conosco, homens. Então, eu quero dizer para você que as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia, ela está amparada na ignorância deste fato, que você, além de ser dominador de toda a terra, tudo que há na terra, você também é filho. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito que aqueles que o receberam se tornou filho de Deus, ou seja, teve o poder de se tornar filho de Deus. Então, a partir do momento que você reconhece que você é filho e que você tem a missão de domínio sobre a terra, você só passa dificuldades se você não estiver conectado com a fonte. Não existe limite para o seu Deus, para o seu Pai, principalmente depois que o Filho veio para o mundo e remiu seus pecados. Te deixou limpo, branco como a neve. E para que você entenda isso, você não foi limpo do pecado que você já praticou no momento que você recebeu o Senhor. Você foi limpo do pecado que você ainda vai praticar. Ou seja, nada mais vai te condenar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que agora, neste momento, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Entende isso? Então, compreenda definitivamente. Você está livre para absorver, para receber toda a herança que foi deixada, que está disponível para você através de Cristo Jesus. Um determinado momento, quando Jesus foi tentado, Satanás chegou para Jesus e falou:
Tudo isso te darei se prostrado me adorar, porque a mim me foi entregue. Olha que coisa absurda. Satanás, ele é mentiroso. Ele nunca recebeu de ninguém. Nem o próprio homem que tinha o domínio da terra entregou nada para ele. O homem simplesmente foi negligente ao permitir que ele se apossasse, porque ele é usurpador. Ele não é dono, não tem domínio e não manda nada na terra. Ele simplesmente está na terra. A terra pertence a Deus e está sob domínio dos homens. Então, tudo que está na terra está nas suas mãos. Não permita que Satanás tire isso de você. Vá em busca desse conhecimento. Vá em busca de saber o seu direito. Porque se assim você fizer, a sua vida muda e muda muito. Então, eu peço para você que você ouça essas minhas palavras e reflita. Não permita que você seja mantido nas periferias da vida. Deus, seu Pai, aquele que te criou e te ama, ele está o tempo todo atento ao seu clamor. Jesus disse: peça e recebereis. Bata e a porta se abrirá. Procure e achará. Então, você precisa entender isso. Se você observar, quando Jesus disse bata e a porta se abrirá, procure e achareis, peça e recebereis. Você percebeu que ele usou um verbo do passado? Quando você pedir alguma coisa que pertence a você nesta terra, você precisa crer que você já recebeu. Você não vai receber, você já tem. Você já tem, já é seu. Então você está pedindo, ao mesmo tempo que você está pedindo, você deve agradecer, deve receber e agradecer na mesma hora, no mesmo momento. A partir do momento que você recebe, suponhamos que você peça a Deus saúde, ok? Então preste atenção como seria na prática. Você peça a Deus saúde, você está com um problema de saúde. Aí o que é que você faria? Você vai, peça a Deus, baseado na palavra de Deus, né? Porque verdadeiramente Jesus tomou sobre si as suas dores, enfermidades e carregou sobre si. Então, pelo sofrimento, pisaduras de Jesus, você foi sarado. Foi, veja, observa que é um verbo passado. Então, se você pediu, baseado nesta convicção, porque a fé é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Romanos, Hebreus 11, capítulo 1. Então, quando você pedir, você simplesmente guarda o seu coração, fecha seus olhos e imagina como se você estivesse vivendo em saúde plena, abundante. Você começa a sentir que você está vivendo em saúde, porque isso vai levar as suas emoções para uma realidade que você está montando dentro de você, que é a verdadeira fé. A fé, ela se comporta dessa maneira. A fé materializa aquilo que você crê que já tem. Então, se você pede e você se comporta como se já tivesse, isso é fé. Isso quer dizer que você abriu todas as portas para que você possa palpar com as suas mãos aquilo que a sua mente concebeu como a verdade. Então, nós precisamos disso. Em Provérbios, tem uma parte que fala assim, olha, assim como o homem imagina,
assim ele é. Ou seja, se você imagina que você é cheio de saúde, que você é abundante, que você reina na terra, que você tem tudo que você precisa para viver feliz e pleno, assim será, porque a palavra diz que assim é. Então, nós precisamos entender que esses breves e momentâneos momentos que passamos sem compreender a palavra, sem compreender aquilo que é nosso direito em Cristo Jesus, que está registrado tanto no Velho como no Novo Testamento da palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente vai dando pequenos passos e vai avançando, e nós vamos vendo a palavra se manifestar, a palavra sendo materializada à nossa frente. Nós vamos percebendo isso. E você sabe qual é a consequência disso? A consequência é você ter aquilo que você pediu e a sua fé cada vez mais crescente, se multiplicando. Porque quando você vê materializado aquilo que você almejou, você vai ter a certeza de que você realmente tem o poder, você tem aquilo que Jesus disse. Então, a primeira palavra materializada que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus. O Evangelho de João deixa isso muito claro para nós. A palavra de Deus foi a Bíblia, ela foi materializada na pessoa humana de Jesus. Ou seja, Jesus era a palavra antes de ser manifestado como filho de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era o Verbo. Lá, na verdade, ele continua sendo o Verbo. Se manifestou, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e andou conosco. A palavra andou conosco. Então, compreenda isso. Busque conhecer isso. Porque no momento que você buscar e entender isso, você terá toda a condição de compreender a sua verdadeira identidade e reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. O Rei dos Reis não é rei do rei da Inglaterra, dos reis de todos os países que têm a monarquia como sistema de governo. Ele é rei, seu rei. Você é rei na terra. Então ele é o seu rei. Ele é Senhor dos senhores. Ou seja, você como rei é Senhor na terra. E Jesus é o seu Senhor. Porque ele é rei e Senhor. E todo joelho se dobrará diante dele. Então, entenda definitivamente e use isso. Eu imagino o quanto deve ser difícil para um pai ver tudo que foi provido para o filho, para os filhos, e esses filhos não usufruírem daquilo que o pai proveu. E esses filhos, por incrível que pareça, vivem o tempo todo pedindo, como se nada tivesse acontecido. Já foi provido, meu irmão. Já foi provido. O que você precisa já foi feito. Então, apenas receba, agradeça, receba, agradeça.
É assim que você deve se comportar. Se você tiver dúvida sobre isso, vai meditar na palavra, vai buscar no Novo e no Antigo Testamento. Se você fosse herdeiro, por exemplo, de um homem muito rico, e você soubesse que esse homem tem muitas propriedades, mas você não sabe onde é que estão essas propriedades. O que você faria, meu irmão? O que você faria se você soubesse que você se tornou herdeiro de um homem bilionário, trilionário, e você sabe que ele tem infinitas propriedades? O que você faria, meu irmão? Você iria simplesmente ignorar o testamento? Ou você pegaria e iria ler linha por linha para descobrir onde é que estão essas propriedades, onde é que estão essa sua herança, que é seu direito, para você então pegar o seu testamento e chegar aqui, ó, eu vim buscar aquilo que é meu, eu vim tomar posse das coisas que foi deixada pelo meu pai, pelo meu antecessor, aquele que sempre teve todas as coisas e sempre disponibilizou para mim. Então, se você tivesse consciência deste testamento, você buscaria linha por linha. Então, deixa eu te falar. Você pensa que é à toa que a Bíblia denomina os duas épocas, dois principais momentos da história? Você pensa que é à toa que ela relata como testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento? Então você quer saber, na verdade, o que representa o Antigo e o Novo Testamento? Primeira pesquisa que eu indico a você: procure saber o que quer dizer a palavra testamento. No momento que você entender o que é a palavra testamento, então você vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia com este entendimento. Entendeu? Então você vai ler a Bíblia com este entendimento e a partir daí você vai começar a colher, vai começar a buscar e vai começar a ter a convicção daquilo que é seu, daquilo que te pertence. E com certeza a sua vida não será mais a mesma. Não será. Você terá consciência, terá convicção. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Você terá que buscar isso. Se você quiser ver, você terá que ir em busca e buscar. Entendeu? Então, esse é um primeiro momento que nós vamos passar junto e é um primeiro momento de aconselhamento que eu te dou. É você buscar, mergulhar profundamente para descobrir os tesouros que estão ali naquelas palavras. E eu te digo uma coisa: tesouros, pedras preciosas, não estão na superfície da terra. Os tesouros, os grandes tesouros, estão profundamente na terra, aprofundados na terra. Você terá que cavar, terá que separar a terra, terá que lavar muitas vezes algumas coisas para você extrair a essência daquilo que você está buscando. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, você vai começar a acumular tesouros. Você vai perceber que a Bíblia não é um livro antigo que foi descoberto por historiadores. A Bíblia é um presente do céu para nós, filhos. Nós temos um tesouro incalculável. A Bíblia, se você começar a se relacionar com a Bíblia e começar a ler e meditar,
a primeira coisa que você vai perceber é que a Bíblia, ela não se defasa nunca. É um livro completamente atualizado do passado, do presente e do futuro. Porque a Bíblia é. A palavra de Deus é. Ela tem a mesma identidade que o Pai tem. Aquele que se apresentou para Moisés no momento que estava lá com a sarça queimando, e Moisés teve dúvidas, Moisés esteve questionando a Deus como é que ele faria para chegar na comunidade de Israel. Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, eles vão me perguntar quem me enviou. O que direi para eles? Então o Senhor disse para Moisés: Moisés, quando te perguntarem quem te enviou, você diga: o eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Então, o eu sou é Deus. O eu sou é Jesus. O eu sou é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tanto quanto Jesus, quanto o Pai é. Ele é o eu sou. A palavra é o eu sou. Por isso que ela não se defasa, ela é eterna. Nós temos uma confusão muito grande quando nós meditamos sobre a natureza de Deus. A natureza de Deus nós interpretamos, e a própria palavra diz, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, para você entender isso, é um pouco complicado compreender isso, porque nós temos mente carnal. Nós muitas das vezes não consideramos a mente do Espírito, que é a nossa mente renovada, que precisa ser diariamente. Então, entenda uma coisa, o Deus onipresente, que é uma das atribuições dele, ele não é apenas onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente porque ele está em todas as épocas, tanto da eternidade passada como da eternidade presente. Ele é um Deus onipresente. Deus não existe relógio. Para Deus não existe 24 horas, não existe 30 dias, 365 dias por ano, não existe. Para ele é simplesmente em todas as épocas da eternidade. Você quer um exemplo disso? Eu vou te mostrar. Suponhamos que você vai relatar os fatos passados que aconteceram, como o êxodo do povo de Israel saindo do Egito rumo a Canaã. Para você, se você for falar desse assunto, você vai dizer que foi um ato que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Foi algo que aconteceu há milênios atrás. Mas, na visão de Deus, aquele momento que para nós aconteceu 3.000 anos atrás, para ele é agora. É como se ele estivesse lá agora. Então, aquilo para ele, que é uma visão eterna, quando Deus olha as coisas, ele olha eternamente. Quando ele olha para você, ele não está vendo você agora. Ele está vendo você nascendo, ele está vendo você todos os momentos que aconteceu na sua vida até chegar aqui, e ele também está vendo tudo o que acontecerá até o fim dos tempos. Ou seja, o mesmo Deus que está aqui agora, ele está agora lá no Gênesis, lá no Apocalipse, lá na criação do mundo, lá no início, onde nada existia. Ele estava, ele já era, ele já estava lá. Então ele está vendo todos os momentos. Ele não
esteve em nenhum lugar. Deus está em todos os lugares, em todas as épocas da eternidade, tanto passada como futura. Entenda isso para você compreender um pouquinho da natureza de Deus. E no momento que você entender isso, você sabe que se Deus está lá no momento que você nasceu, então Ele pode pegar qualquer coisa que hoje está te atrapalhando, Ele pode ir lá na raiz e pode retirar aquele espinho que vai fazer doer na sua carne uma vida inteira. Ele pode ir lá aonde esse espinho foi colocado há 20, 30, 40, 50 anos atrás e retirar de lá do começo. Ele pode fazer isso. Então entenda, quando nós falamos que Deus é onipresente, nós estamos dizendo Deus não virá, Ele já está. Você nunca terá a mínima possibilidade de estar distante da presença dEle. Você está sempre na presença dEle. Porém, estar na presença não é sinônimo de intimidade. Então, o que você precisa, o que todos nós precisamos, é buscar a Deus de maneira que sejamos íntimos dEle. Intimidade. Como aconteceu com os discípulos, em determinado momento, Jesus disse para eles: olha, já não vos chamo de servo, vos chamo de amigos. Vocês são meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer ser seu amigo. Ele é seu pai adotivo. Deus só tem um filho primogênito, que é Jesus. Um filho que veio da essência dele, nascido dele. Nós fomos adotados, nós somos os ramos que foram enxertados na oliveira. Então, você receba isso, viva nisso, creia nisso, porque Ele está com você e estará sempre. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia de sábado. Hoje é 20 de maio de 2023 e eu espero que você receba essa palavra, medite nela e considere que você não está só, Ele está com você. Então, pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, eu agradeço por este momento que estivemos juntos, compartilhando desta palavra e prometo para vocês, nós estaremos juntos em muitos outros momentos. Mas neste momento eu te peço, nos ajude a compartilhar esta palavra e a levar esta mensagem para aquelas pessoas que estão desesperadas, que não sabem mais o que fazer, que não entendem quem são. Ajude-nos a mostrar para essas pessoas que eles têm um Deus, que Cristo veio ao mundo para que eles tivessem vida feliz e abundância. Nós precisamos entender, Ele não nos deixa só. Ele garantiu para nós que enviaria o Consolador para estar conosco para sempre. E 50 dias depois que ele partiu, esta promessa foi cumprida em Pentecostes. Por isso que o nome Pentecoste significa 50. 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito da verdade, aquele que estaria conosco para nos auxiliar, aquele que estaria conosco para nos consolar,
Ele é consolador, ajudador. Não deixa que as suas angústias te afastem do Deus vivo. Receba o Espírito da verdade, que vai te conduzir a toda a verdade. E a partir do momento que você começa a se relacionar com o Espírito Santo da verdade, ele te apresentará Jesus e te fará íntimo dele, te ajudará a ser íntimo dele. E quando você tem ele como íntimo, você saberá exatamente tudo que o envolve e tudo que envolve você nesta vida. Amém? Então, um beijo no coração de todos vocês. Um grande abraço.